Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Sheilane Alcolumbre e hoje nós estamos aqui com um super professor, super nutricionista, ele que é responsável por várias palestras, vários cursos online, o Dr. Luiz Fernando Moraes. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo. Já esteve antes aqui em Belém? Já, terceira vez que eu venho para cá. Já te levaram para comer muita besteira hoje? Já. Fui literalmente nocauteado na hora do almoço hoje. Comeu muita besteira, muito açaí. Não, a comida aqui é maravilhosa. Muito gostosa, né? Mas é um pouco diferente do que vocês estão acostumados já. Sensacional. Uma culinária única. Muito legal. E com certeza, sendo sincero, a melhor do país. Isso é verdade. Muito legal, eu também acho. Muito boa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente sabe que esse tempo tá muito corrido hoje, né? Vai fazer uma palestra depois para a Drogavet e a gente meio que te roubou um pouquinho dessa programação, mas a gente está muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Doutor, é uma honra ter aqui você conosco. Hoje estamos iniciando uma nova jornada no podcast e você vai fazer parte desse novo ciclo. Então, obrigada por estar aqui, com sua presença ilustre. Sabemos que está cansado, mas sinta-se muito bem-vindo e que nosso coração está muito alegre. É uma tá? grande honra estar aqui com vocês. Espero corresponder às expectativas. Sim. Ah, vai, com certeza. E para a gente começar, bora colocar aqui sobre a nutrição dos animais, né? A gente sabe hoje que uma boa nutrição vai muito mais do que você oferecer uma dieta, seja caseiro, seja alimentação natural, né? E assim como os humanos, a gente precisa suplementar muito esses animais, a gente precisa oferecer uma nutrição de qualidade para que eles tenham uma expectativa de vida maior, né? Hoje a nutrição está com esse papel. Com certeza. Nós somos o que nós comemos. Hipócrates, há 400 anos antes de Cristo, já dizia que o alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. E ele estava certo, né? Olha o tempo, 400 anos antes de Cristo. Porque nós sabemos hoje que, de acordo com a nossa alimentação, com o que nós ingerimos, nós temos a capacidade de alterar algumas expressões de genes. Isso é bem interessante porque você passa a não ser mais refém da sua hereditariedade. Por quê? Quando você come um alimento de qualidade que conversa com seu gene, existe uma tendência de expressões de genes saudáveis. Então você nasce, por exemplo, com metade dos genes do seu pai, metade dos genes da sua mãe, é como se fossem lâmpadas numa sala. E aí eu posso falar para um colega lá do fundo, apaga aquela lâmpada. Ele apaga uma lâmpada. Aí o que aconteceu com a sala? Ela modificou o fenótipo. Porém, a lâmpada continua lá. Então o que modificou? O ligar e o desligar dessas lâmpadas. E o que a gente sabe? O estilo de vida aliado a uma alimentação boa é capaz de ligar as lâmpadas da saúde e automaticamente promover uma maior longevidade, uma expectativa de vida com maior qualidade para esses pacientes. Exatamente. E falando desse tema muito importante, hoje é o que mais se busca entre os tutores, né? Eles querem o melhor para os seus animais. Já são membros da família, querem maior qualidade de vida. Então, esse tema ele é muito importante. E o que você diz assim para esses tutores com relação à longevidade desses animais? Quais as principais dicas para a gente estar abordando? Olha, são várias, né? É um contexto de estratégias que podem ser implementadas. Mas eu diria que a fundamental de todas é não deixar o paciente ficar obeso com sobrepeso. Esse é o ponto fundamental. Todo cão ou gato com obesidade ou sobrepeso, ele vai viver em média 2 ou 3 anos a menos. Então, se você gosta, você quer o paciente mais tempo, com mais saúde do seu lado, é muito importante não deixar esse paciente com obesidade e sobrepeso. E nós temos hoje uma tendência de um vício do pet pedir a comida e do tutor ficar viciado em dar a comida. Eu chamo isso até de um vício dopaminérgico que ocorre entre eles. Porque o pet, ele pede, né? Ele dá aquela latidinha, aí ele testa, não vou dar comida agora. Aí, de repente, ele late de novo, começa com aquele olhar, né? Começa a fazer uma cara diferente. Aí o tutor cede, acaba dando um petisco ou algo que ele está comendo. E aí ele fica contaminado com a dopamina. Porque quando ele dá o petisco, ele tem uma descarga de dopamina no cérebro do tutor.
e o pet tem uma descarga de dopamina com prazer. Então vira o quê? Um ciclo dopaminérgico de um pedindo e o outro dando comida, e os dois tendo prazer na mesma situação. O resultado disso é obesidade e sobrepeso, um quadro inflamatório bizarro que esse paciente vai ter, que automaticamente vai encurtar a expectativa de vida. Então a primeira dica fundamental é evitar a obesidade. E uma dica, quando nós realizamos, por exemplo, a castração, isso é uma informação que poucos conhecem. É necessário, muitas vezes, você reduzir, em média, 20% das calorias que o pet ingere. Ou seja, se ele comia 200 calorias antes de castrar, se ele continuar comendo as mesmas 200 calorias, ele vai engordar. Entendi. Mesmo comendo igual. Então, o ideal é, após a castração, reduzir pelo menos 20% da quantidade de alimento desse paciente. Só que eu tenho que diminuir a caloria e não os nutrientes. Esse é um ponto. E quando nós reduzimos as calorias, nós estamos reduzindo os nutrientes. Sim. Porque dentro de um alimento vai o quê? Vai um premix, que é adicionado para aquela quantidade de alimento que o animal ingere, ele ingerir a quantidade proporcional dos nutrientes que estão nesse premix. O que é o premix? É o que são adicionados para deixar, por exemplo, uma dieta balanceada. Sim. Então, se ele vai comer menos, que é o ideal, ele vai ingerir menos nutrientes. Isso não pode. Ele teria que ingerir os nutrientes num nível ótimo. Fazendo essa correção é uma das principais estratégias. E aí é o que o japonês pratica, tá? Que é o famoso hara hashibu, que é você não sair de uma refeição como um baiacu, que nem aconteceu comigo hoje. Eu fui nocauteado aqui, encurtou meu telômero, tá? Meu telômero diminuiu. Ela só confundiu Mas os olha, a termos. comida aqui é maravilhosa. Mas Cara, o que Chico eu com comi baiacu, tá tudo você perto, não hein? imagina o que eu comi. Veio 20 cumbuquinhas, todas as comidas típicas, comi tudo. Depois veio 5, 6 tipos de sobremesa, comi tudo. Então, o hara hashibu hoje não Não pratiquei existiu. e eu saí com um baiacu. O que é o hara hashibu, você sabe? Não. Ele é praticado na ilha de Okinawa, no Japão. E é um dos locais que nós temos a maior longevidade do planeta Terra. E na ilha de Okinawa, eles praticam o hara hashibu, que é você sair da refeição não como um baiacu. Como necessário. Traduzindo, é você comer o suficiente para não se sentir cheio. É você sair com aquela sensação, caberia um pouco mais no meu estômago. Se você fizer isso 5 vezes por semana, 2 vezes por semana, todo mundo é filho de Deus, pode chutar o pau da barraca. Mas 5 vezes por semana, praticar o hara hashibu vai ter uma maior longevidade. Por quê? Ativa genes relacionados à sobrevivência, que são as sirtuínas. Se você comer demais, ou por exemplo, o animal castrou e continuar comendo igual, ou às vezes ele tem uma alteração hormonal, acaba comendo mais, você vai encurtar esses genes. Você não ativa esses genes relacionados à longevidade. E falando, só para a gente finalizar essa questão da longevidade, a obesidade em si, para finalizar a questão principalmente da parte de obesidade, a obesidade é uma verdadeira bomba inflamatória. Isso é verdade. Então, é uma explosão de citocinas inflamatórias. E na base de toda doença crônico-degenerativa, qualquer uma delas, você pode dar o nome que for, você tem um processo inflamatório crônico na base de toda doença crônico-degenerativa. Então, afastar a obesidade, controlar o estilo de vida desse paciente. E aí tem outras estratégias, atividade física. Esse paciente tem que passear, ele tem que sentir cheiro. Exatamente. Tá? Então, são pontos importantíssimos para que você consiga uma longevidade. E entra também a questão das suplementações, onde eu trabalho, por exemplo, há muito tempo com os nutracêuticos. Então, os nutracêuticos é uma prática interessante para a gente agregar compostos bioativos na alimentação desses pets, conversando justamente com os genes, nessa tentativa de reduzir processo inflamatório, de reduzir estresse oxidativo e trazer, obviamente, uma melhor qualidade e expectativa de vida para esses animais. Hoje a gente tem na veterinária e na medicina humana também várias publicações com o uso de nutracêuticos, né? Muitas indicações muito importantes. Hoje na medicina veterinária, quais são os mais utilizados? Você tem vários, né? Sim. O mais utilizado, tanto na parte humana quanto na própria veterinária, você tem os ômegas, né? A linha de ômegas Sim. é incrível. O veterinário ele conhece muito o ômega 3, que é o EPA e o DHA, mas tem um outro que é importantíssimo, principalmente na parte de dermatologia,
e também na modulação do quadro inflamatório, que é o GLA, que é o ácido gama-linolênico, e ele vem do óleo de borragem, tá? Que é um outro tipo de óleo, e ele tem uma concentração de GLA em torno de 18 a 25%, um bom GLA. Esse GLA, ele melhora a qualidade da pele, das ceramidas, de filagrinas. Então, é muito interessante. Ele tem uma ação muito poderosa anti-inflamatória. E, bizarramente, ele é um ômega 6. O GLA é um ômega 6, mas é um ômega 6 com características anti-inflamatórias. Então, são alguns, a linha de ômegas. Aí você tem vários fitoquímicos. Aí você tem a linha dos polifenóis, dos carotenoides. É uma enormidade de substâncias. É muita São coisa, cerca né? de mais de 400 substâncias que nós temos hoje disponíveis para poder utilizar em diversos protocolos. E os estudos estão aí, cada vez mais substâncias sendo colocadas aí com seus benefícios, né? Sim. E hoje essa questão da suplementação com nutracêuticos, todo animal já pode começar a usar? Tipo assim, ômega, vamos falar aqui do ômega. Todo animalzinho, desde filhotinho, pode usar ômega? Não, tem umidade certa? Não, os nutracêuticos eles só podem ser utilizados quando o animal tiver com alguma necessidade em relação a eles. Eu entendi bem a sua pergunta, mas depende sempre da individualidade. O ômega, por exemplo, poderia ser adicionado, mas depende da dieta base dele. Se a dieta base dele já tem um equilíbrio de ômega, não há tanta necessidade de você realizar a suplementação. Se é uma dieta que tem já uma falta, por exemplo, de ômega 3, que tem uma proporção maior de ômega 6, é extremamente interessante. Então depende muito da dieta, de como ela é confeccionada para você realizar esse suplemento. Sim. Porque até a dose, muitas vezes que é utilizada, vai depender de quanto já tem nessa dieta, até para você ter uma dose que seja funcional. E o mais importante, quando a gente trabalha com os ômegas, por isso que ele não pode ser, obviamente, feito de uma maneira aleatória, é ter um equilíbrio da razão entre o ômega 6 e o ômega 3. Tá? Então, tem que ter um equilíbrio dessa razão. Eu nunca posso colocar mais ômega 3 do que ômega 6. Porque eu faço uma inversão e eu posso levar a uma fragilidade imunológica. Então, a razão ela é sempre um pouquinho maior para o ômega 6 do que o ômega 3, mas tem que ter uma proporção entre eles. O ideal seria, para um quadro inflamatório, de 3:1 a 5:1 a proporção. Esse seria o melhor dos mundos. Mas hoje nós temos, por exemplo, algumas dietas que trabalham 20:1. Sim. Então, a suplementação, nesse caso, é extremamente benéfica para você jogar uma balança mais equilibrada dentro dessa razão. Outros suplementos, você tem a linha dos polifenóis, dos carotenoides, como eu listei, são mais de 480 É substâncias. muita coisa. E como que eles agem? Vocês sabem como atuam os nutracêuticos como base? Mais ou Tem uma menos, noção? né? Mais ou Principalmente menos. na parte Eles intestinal. atuam modulando o quadro inflamatório, modulando o estresse oxidativo. E o efeito ocorre de uma maneira nutrigenômica. O que é nutrigenômica? Você dá um nutriente e ele age diretamente nos genes através de fatores de transcrições ou também de maneira epigenética, ligando e desligando genes. Então você faz reações específicas que ligam e desligam os genes, falando obviamente para a classe veterinária, reações de metilação, reações de acetilação, de desacetilação, de demetilação. Isso muda o padrão genético. Então, de acordo com a formulação, você tem resultados absurdos no paciente. Hoje, falando-se de longevidade propriamente, eu vou dar uma dica. Toda vez que você tem um quadro inflamatório crônico, essa inflamação, ela danifica uma estrutura intracelular que é fundamental para a síntese de energia, que são as mitocôndrias. Então, quando você se torna inflamado, você acaba lesionando a função mitocondrial com a produção de ATP. Sem ATP, a célula ela funciona como se fosse vamos colocar um exemplo, uma geladeira. Você tem uma geladeira na sua casa, essa geladeira começa a ter falta de energia. O que acontece com o alimento lá dentro? Estraga. Estraga. Mesma coisa ocorre com a célula. Então, essa célula vai entrar num quadro de sofrimento. E ela entrando num quadro de sofrimento, ela vai ter dois caminhos. Tá? Ou ela vai morrer, vai fazer apoptose, e alguns cenários que a gente sabe atrelado à teoria do envelhecimento, ela se torna uma célula zumbi, ou também chamada de célula senescente. A célula senescente, se você, por exemplo, virar uma célula zumbi,
você contamina ela para virar uma célula zumbi. Você não prolifera. Você não tem capacidade proliferativa como uma célula tumoral. Mas você consegue contaminar a outra célula para virar zumbi. Então você vai aumentando o fenótipo da senescência com menor capacidade de produção de energia. O nutracêutico, um dos pontos mais importantes, é justamente controlar esse quadro inflamatório. Nós temos hoje recursos de formulações, inclusive, com capacidade senolítica. Você sabe o que é isso? Não. Eliminar as células zumbis. E eliminar as mitocôndrias velhas. Porque aí você renova a parte energética, você faz mitofagia, autofagia. E tem formulações com ativos comprovados com essa capacidade senolítica. Vários deles. Você tem, por exemplo, um carotenoide que é a astaxantina, que apresenta essa característica. Você tem a própria curcumina, entre outras substâncias que entram dentro de um contexto de uma formulação senolítica. Agora, a parte de nutracêutico, ela é tão avançada que você pode realizar estratégias para praticamente todas as doenças, tanto atuando na prevenção quanto no próprio tratamento. Mas a base de atuação deles é controlar o quadro inflamatório crônico, controlar estresse oxidativo e, principalmente, trabalhar essa questão do metabolismo celular de uma forma mais adequada. Excelente. Então, assim, eu vou até aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta aqui bem direcionada para médico veterinário. Você ressaltou logo no início a questão da obesidade, tá? Que é um alerta bem importante tanto para os tutores quanto para os médicos veterinários que atendem seu consultório. Muitas das vezes, por exemplo, eu sou dermato, eu vou ali atender a pele do animal, mas o animal não é só pele, e não só pelo, ele é como um todo. Se eu não tivesse expertise, essa atenção para detectar que aquele animal, além de ele estar com problema de pele, ele também está sobrepeso, ele está já obeso, isso ali vai me gerar um sério problema com relação ao meu tratamento dermatológico. E o que eu tenho observado? A gente tem encontrado muito animalzinho obeso, sim. Um dos grandes fatores que eu tenho percebido é que as pessoas não fazem a dieta de exclusão para saber se o animal tem alergia alimentar e já inicia a ração hipoalergênica a longo prazo, sem ter uma função e um objetivo certo. E aí acaba que ele ganha peso bem mais rápido também, não faz a dieta certinha. E a gente está com esses animais obesos e a pergunta é, muito deles acabam passando somente a ração. E eu gostaria que você deixasse esse alerta. Como é importante agora abrir os olhos para os nutracêuticos, como auxiliar para esses animais que já estão inflamados, justamente devido à obesidade. Então, eu achei isso bem interessante para a gente dar esse alerta aos médicos veterinários e falar para eles como é importante associar na dieta, não somente a dieta para voltar o animal ao peso. Porque já que a gente está falando de um estado inflamatório, né, e os nutracêuticos, eles atuam com essa ação anti-inflamatória, então todo gordinho, quando você começa a dieta, ele já deve ser suplementado com nutracêutico específico que vai ajudar nessa parte de inflamação. Sim. Obviamente que o grande tratamento para a questão dietética é a restrição calórica. Então tem que fazer a dieta, restrição calórica. E auxiliar a isso tem vários aspectos que são importantes. Tá, eu, obviamente, citei aqui a questão da longevidade que vocês perguntaram, que é importante a questão da obesidade, mas tem outros pilares que nós não podemos esquecer, como, por exemplo, a modulação do intestino. Então, o intestino ele tem que ser modulado. O microbioma intestinal ele tem uma conexão absurda. E esse microbioma ele é selecionado através do que o paciente come. Então, você seleciona o seu microbioma através da alimentação. É tão bizarro o microbioma que nós somos 10 vezes mais micro-organismo do que células. Então, vocês estão olhando aqui para mim, eu sou 10 vezes mais bactéria, micro-organismo do que humano. Porque eu carrego muito mais material genético bacteriano. Então, é um absurdo. Agora, falando especificamente dessa questão da obesidade, que você falou que o animal obeso você vai ter uma conduta, um resultado pior dentro da sua especialidade. Isso vai para todas as classes. Porque a obesidade, como ela é uma bomba inflamatória e ela gera muita inflamação, e todas as doenças elas têm como base um quadro inflamatório crônico, você vai piorar, obviamente, o resultado em todas as condições. Então, você sendo dermatologista, você sendo clínico, não importa a área de atuação,
Esse pet, ele tem que ter o score corporal ideal. E o que é um score corporal ideal? Não é só ele ter perda de peso ou peso adequado, é ter a musculatura adequada. E para ele ter musculatura adequada, ele não pode ser obeso, ter sobrepeso, precisa praticar atividade física, precisa andar. Então o animal ele não pode simplesmente ficar o dia inteiro dando a comida na boca dele, sem passear, sem interagir. Não pode, em hipótese alguma, ter obesidade e sobrepeso e principalmente perda muscular. A perda muscular é um pilar absurdo que vai determinar um período maior de longevidade para esse animal. Excelente. Bora? É você, A amor. gente... De novo? E você comentando da parte de pele especificamente, sem dúvida, se você fazer o paciente perder peso, ele vai ter um resultado. Sim. E aí você falou da ração hipoalergênica. Qual que é o problema que você deu meio que nas entrelinhas dizer que uma ração hipoalergênica pode engordar mais? Você percebe isso dentro da clínica. Mas por quê? Porque é uma ração que tem um teor menor de proteína. E ela vai ter maior concentração de gordura e vai ter mais carboidrato. Como ela tem mais gordura, a densidade energética dela é maior. O que significa isso? Que se o paciente comer aquela mesma quantidade, como ela tem mais caloria, ele vai engordar mais. E é um gap que nós veterinários temos, os tutores têm, que nós saímos da faculdade sem saber estimar quantas calorias o pet precisa. Verdade. Então existe uma dificuldade absurda. Se eu dou um biscoito, se eu dou algo a mais, eu não sei colocar e computar aquilo dentro das calorias que ele tem. E aí deixa comida à vontade para o animal, come à vontade, não controla, não tem a quantidade correta para ser adicionado. E aí o resultado disso é obesidade. Fora aquela troca dopaminérgica, né, que nós mencionamos, que ocorre sempre. Excelente. A humanização dos bichinhos, né? É um processo bem complicado. Então, que tipos de intervenções assim nutricionais você recomenda promover? A gente vai passar agora também para um tema importante, que é a saúde intestinal. Já falamos dessa questão de intestino. E o que eu tenho observado, né? A gente, além de estar aqui como a questão do podcast, a gente atende muito a questão da clínica. Então, vou levar sempre para a minha realidade, que eu acho que vai atender outros médicos veterinários. Então, quando eu pego um filhote, na maioria das vezes, eu já começo a fazer o acompanhamento deles na consulta pediátrica. E a gente sempre tem, ele vai crescendo ali, e muitas das vezes já vem do canil, tá? E tem essa dificuldade de estabelecimento do animal, ou não ter vômito recorrente, ou essa diarreia, tá? Que é o que deixa os tutores mais desesperados. E eu vejo que para ter essa regulação intestinal, demora um pouquinho. E eu gostaria de saber, doutor, assim, com relação aos filhotes, como nós, médicos veterinários, porque muitos já começam a abordagem, colocar um monte de medicamento para esses animais. Isso eu vejo como alerta, é muito ruim. Eu já coloco ali muitas medicações. E outro detalhe, animal teve diarreia, já entra com antibiótico, eu não vou nem dizer o nome aqui, começa com G. E aí, no caso, o que a gente deve fazer com esses animais que têm diarreia recorrente, vômito recorrente, filhote que deixa o tutor desesperado? Então, você tem que ver, tem uma causa. Tá? Isso está tendo algum processo que está levando a essa alteração. Mas um dos pilares mais importantes para você ter saúde, e talvez a grande coqueluche do momento em termos de publicações, é o conceito de você saber modular o intestino, que é a modulação intestinal. E a principal causa de desequilíbrio do microbioma intestinal, que é o que nós chamamos de disbiose, é a utilização de antibióticos. Então, o antibiótico ele faz um estrago. Então, você tem a floresta amazônica, que ela é rica numa biodiversidade. O microbioma é a mesma coisa. Ele tem que ter o quê? Uma biodiversidade. Quando você faz um antibiótico, é como se você queimasse a floresta. Então, você diminui essa biodiversidade. E aí, obviamente, o paciente pode melhorar numa condição, só que aí ele fica refém do antibiótico.
Aí utilizou um antibiótico, aí passou, melhorou da parte da pele, melhorou da diarreia, aí volta de novo com o problema, aí entra com antibiótico novamente, aí afeta mais o intestino. Por que que é importante? Falando agora especificamente para os colegas veterinários. Tudo que a gente atende no consultório, ele tem uma alteração imunológica. Tudo. Se eu tenho uma doença autoimune, eu tenho uma reatividade maior do meu sistema imunológico. Se eu tenho uma doença crônico-degenerativa, eu tenho um quadro inflamatório, que vem, obviamente, do sistema imune. E se eu tenho fragilidade imunológica, suscetibilidade a infecções, eu também tenho uma alteração imunológica. Ou seja, todos os casos que nós atendemos na clínica têm alterações imunológicas. Para você promover um equilíbrio imunológico, não tem outra forma, que é justamente a modulação intestinal. Porque 70% da imunidade ela está localizada no intestino. Então, se eu conecto melhor as características desse microbioma, eu vou trazer o quê? Uma ação de imunomodulação e uma eficácia imunológica melhor para o controle das infecções crônicas degenerativas. O que eu estou querendo dizer? Você vai usar antibiótico? É necessário? Sim, não vou condenar a utilização de antibióticos. Tem critérios para você utilizar. O paciente tem, por exemplo, taquipneia, dispneia, leucocitose, leucopenia, desvio à esquerda, hipotermia, hipertermia, hipoglicemia. Você pode considerar uma utilização de um antibiótico. Se usar um antibiótico, não pode esquecer da regra. Cuide posteriormente de modulação intestinal. Dê um suporte maior para esse intestino. Porque dar o antibiótico, você vai cada vez mais mexendo com esse microbioma e essa alteração do microbioma vai interferir negativamente nas ações do sistema imunológico, acabando gerando um ciclo vicioso dentro desse processo, que é difícil recuperação, onde o paciente vai ficar escravo da medicação pro resto da vida. E essa questão da modulação intestinal, ela é somente feita com probióticos e prebióticos? A gente tem outros hoje nutracêuticos que atuam muito bem nessa parte da modulação intestinal? A modulação intestinal, você tem vários recursos para serem atuantes. Primeiro, tem o probiótico, você tem pré-biótico, você juntou os dois, você faz um simbiótico. Você tem pós-biótico, que é o que a bactéria produz, ou pedaços ou fragmentos de leveduras e bactérias. Você tem as fibras, tá? Que é um conceito absurdo para você saber modular. É impressionante o intestino, como ele melhora com a atualização e a utilização de fibras da maneira correta. Tem a zeólita, que é uma argila de origem vulcânica, com uma capacidade muito boa no intestino de melhora da qualidade fecal. Você tem suplementações de aminoácidos, de vitaminas, reposição de B12, de ácido fólico quando necessário, de vitamina D. Porque se o paciente apresenta uma deficiência dessas vitaminas, a reposição ela é muito importante nesses casos, até para auxiliar na recuperação, numa melhora da função barreira intestinal. O intestino, gente, ele funciona como uma grande função barreira. Ele vai absorver os nutrientes. Quando ocorre um quadro inflamatório, uma desbiose intestinal, é como se as vilosidades intestinais elas separassem. As células abrem, fazendo o que a gente chama de ruptura dessa seletividade membrana. Então, eu tenho aqui, por exemplo, duas células intestinais. Até para o pessoal ver ali. Tá seletivo. Então, eu pego um alimento, ele é digerido, e esse alimento ele é absorvido pelo intestino. O que fica ruim do lado de fora vai ser eliminado pelas fezes. Quando eu tenho um processo de desbiose, desequilíbrio desse microbioma, o que vai acontecer? Temos essa alteração do microbioma e ele rompe essas estruturas aqui dos tagdiantes. E aí começa a translocar partículas que não deveriam por esse intestino. E eu tenho o que aqui? 70% da imunidade pronta para reagir, que vai fazer uma reatividade imunológica. E essa reatividade inflamatória, imunológica, ela não fica somente no intestino. Ela pode ter repercussões sistêmicas, afetando diversos órgãos e sistemas. Pode gerar problema neurológico, aumento de doenças neurodegenerativas, problemas pulmonares. Todo esse lixo que passa pelo intestino cai no sistema porta, derrama todo o lixo no fígado, pode fazer uma hepatopatia reativa. As toxinas aqui são absorvidas, vão sobrecarregar mais a função renal.
Você tem o eixo entre o intestino com a pele, que é muito bem documentado. Então você afeta através do intestino praticamente todos os órgãos e sistemas. Por quê? Você está alterando a base da saúde, que é o sistema imune, que está 70% localizado no intestino. Eu acho que essa é a visão mais impressionante que eu poderia passar, e nós temos esses recursos. E além de tudo isso que eu passei, a modulação intestinal, ela parte muito pela dieta. 50 a 60% do tratamento é dietético para modulação intestinal, porque a dieta é o substrato para o crescimento do microbioma aqui. Um ponto importante. Fibra vai ter também o substrato para o crescimento desse microbioma, dependendo da fibra que você utiliza. E caso você não tenha um sucesso tão grande com essa estratégia, que é difícil você não ter, tem também o recurso do transplante fecal, que é algo que vai crescer muito. Já está sendo feito na veterinária? Sim, Já? sim, Em, tem em várias bancos, espécies? inclusive tem bancos de fezes. Tem Não, um animal, não aqui em Belém. um animal que é doador, Belém não. é um animal doador de fezes, ele tem que ser selecionado, tem critérios de seleção, esse animal não pode ter tomado antibiótico na vida. Ele não pode, é difícil para selecionar. Ele tem que ter uma alimentação, obviamente, regrada. Ele não pode praticar muito estilo de vida de parques, essas coisas, hotéis, por questão de endoparasita. Uhum. E ele tem que fazer um teste de desbiose, que é padronizado pela Universidade do Texas, para determinar como está o microbioma dele. Estando com o microbioma saudável, ele é um potencial doador de fezes. E esse teste, ele só é feito nessa universidade? Não, é feito num laboratório em São Paulo. É feito. E aí, como é que tem tu São chega Paulo mesmo. nesse ponto? Porque assim, antes de chegar provavelmente nesse ponto aí do... Como é que a gente fala? Da doação de fezes? Transplante fecal. Transplante fecal. A gente, com certeza, tentou muitas outras coisas, né? Tentou mudar a alimentação, tentou entrar com nutracêutico. E aí, quando tu vê que nada disso funciona, tu vai para essa última etapa. Ou tem gente que já Então, usa logo isso como primeira escolha. Olha, se tu achar aí um doador compatível de Houve, fezes. na verdade, uma mudança do guideline dentro da gastroenterologia. Então, como que era tratado? Fazia dieta, representa 50%. Não respondia à dieta, era feito antibiótico, que está em desuso. Não respondeu ao antibiótico, partia para imunossupressor. Não respondeu com imunossupressor, cabe limpar na testa do paciente que não responde a nada. Hoje, o que é recomendável? Houve uma mudança. Então, você faz a dieta, várias dietas, não é uma dieta só, são várias tentativas dietéticas. E aí você pode utilizar a ração hipoalergênica com proteína hidrolisada, as rações gastrointestinais, a dieta caseira de eliminação também é uma possibilidade muito boa. Tem também vindo aí a questão da proteína de inseto. Então, tem várias alternativas dessa parte dietética. Feito isso, o animal não melhorou, ao invés de usar o antibiótico, entra a modulação intestinal. Com todos esses recursos que eu citei. Sim. Ok? Não melhorou, transplante. Não melhorou com transplante, imunossupressor. Não melhorou com imunossupressor, carimbo na testa que não responde a nada. Então, Tem essa pequena parcela. houve essa mudança. Agora, você fala assim, você nunca vai usar um imunossupressor? Às vezes eu preciso. E um fator de critério para você utilizar o imunossupressor é quando você tem um paciente que tem uma enteropatia, principalmente uma diarreia de intestino delgado, que é a mais perigosa, com perda de proteína, que está perdendo, por exemplo, a albumina. Essa albumina baixa, ela vai representar um risco de gravidade e mortalidade para esse paciente. Muitas vezes não dá tempo para você fazer toda essa estratégia. Então, num primeiro momento, eu preciso entrar com o imunossupressor para salvar esse animal. E aí eu tento desmamar o imunossupressor, tirar o mínimo, usar o mínimo possível, tentar tirar ele completamente com essas estratégias iniciais que eu coloquei dentro desse fluxograma. Entendi. Perfeito? Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal também, com relação a... Eu não sei se você atende muito animal atópico, né? Deve atender bastante. E a gente sabe da disbiose, que ela está diretamente relacionada ao intestino, com a pele, e a gente precisa não só cuidar da pele, mas cuidar do intestino. E está saindo bastante artigo com relação a isso.
para a gente tentar desmamar o máximo possível dos antibióticos orais, ter mais consciência sobre o tratamento desses animais, né? Porque eles começam a ser bastante resistentes. Então, eu gostaria de que você falasse assim uma dica para mim, para todos os médicos veterinários dermato agora, assim, com relação a esse cuidado especial para esses animais atópicos, com relação a essa desbiose e cuidar melhor para haver esse equilíbrio. A partir do momento que a classe veterinária entender a importância da modulação intestinal, isso não só na dermato, mas em todas as áreas, automaticamente nós teremos melhores resultados clínicos. O intestino, quando você altera essa função barreira aqui intestinal, e você tem uma desbiose intestinal, normalmente você tem uma alteração da função barreira cutânea com desbiose cutânea também. Então é como se fosse casado o processo. Casado. Então vem uma desbiose intestinal, com uma desbiose cutânea, com uma alteração de função barreira intestinal, com uma alteração da função barreira da pele. O que a gente sabe? Quando você melhora o intestino, você automaticamente, como eu citei, você vai dar características superiores de substratos que vão atender diversas porções do organismo. O que é interessante? O microbioma, ele produz pós-bióticos, lembra o termo? Que é tudo que a bactéria ou micro-organismo produz, um pedacinho dele. Então, esse microbioma, quando equilibrado, ele produz determinadas substâncias pós-bióticas que nós sabemos que interferem, por exemplo, na produção das ceramidas e filagrinas na pele. Aí você tem um eixo de comunicação muito grande entre o intestino com a pele. Se eu inflamo o intestino, eu gero inflamação e essa inflamação terá uma repercussão cutânea, alterando a permeabilidade da pele. E aí transloca antígenos e eu vou ter uma maior reatividade mediado a ácaros, pólen, porque a barreira da pele alterou também. Então, é essa a conexão. Se você melhora o intestino, é a base, porque do suporte, da regulagem imunológica. E se você tem um paciente com uma dermatite atópica, ele tem um desequilíbrio inflamatório. Temos nutracêuticos, tá? Interferindo na interleucina 31. Aí vai os segredos, porque isso não é muitas vezes não são essas informações vinculadas. Então você pode trabalhar citocinas inflamatórias que estão exacerbadas numa dermatite atópica com determinados nutracêuticos para inibição dessas vias. Por exemplo, a inibição da interleucina 31. Você tem a luteolina, que ele é um nutracêutico que inibe a interleucina 31. E tem artigos da luteolina, por exemplo, para dermatite atópica. Você tem a palmitoil etanolamida, que é o PE, tá? Que ele reduz a degranulação de mastócitos. Você tem o ácido gama-linolênico, que é o GLA, né? que está no óleo de borragem. Então você tem uma enormidade de recursos. Otimização de determinadas vitaminas, como a biotina, vitamina A, vitamina D. Isso vai trazer um resultado interessante na dermato. Não estou falando que você vai curar um paciente atópico, ok? Eu entendi. Mas você vai, obviamente, trazer uma maior qualidade, um melhor suporte, uma necessidade menor de utilização, por exemplo, crônica de antibióticos. Até porque, desculpa cortar, se você usar antibiótico, você interfere no microbioma e aí todo esse equilíbrio vai para o lado abaixo. De novo que eu mato um monte de bactéria boa, né? E aí eu gostaria também, dica de ouro, bem assim direta. Eu encontro essas formulações com facilidade na Drogavet, como médica veterinária. No mercado magistral são disponíveis. Tem produtos além do mercado magistral, você também tem os produtos veterinários. Então, o mercado, eu diria que está super bem abastecido. Formulações personalizadas, quando a gente fala de uma farmácia de manipulação, ela é interessante porque você realiza uma formulação personalizada. Então, eu posso colocar vários ativos ali. E muitas vezes, esses ativos, na grande maioria das vezes, não estão disponíveis pela indústria. Tá? Então, é um ponto importante. Você tem, por exemplo, o extrato da folha de mamão-papaya, que é para o tratamento de plaqueta baixa, de trombocitopenia. O resultado é espetacular. Tá? Eu, por exemplo, trabalhava com nutrição, a gente salvou muitos pacientes com dengue hemorrágica. Tá, com o extrato da folha de mamão-papaya. Tem comprovação. Se você entrar no Google acadêmico, você vai ver milhares de artigos mostrando o extrato da folha, tem que ser da folha do mamão-papaya, o extrato da folha específico, não é papaina,
Sim. Então, é um ativo difícil de ser encontrado. Na própria Drogavet, eles têm isso para realizar a É um manipulação. diferencial, né? E vocês têm um recurso para salvar os animais, porque é muito rápida a elevação dos níveis de plaqueta. É Excelente. muito interessante. Então, Não, pode falar, amiga. não, eu tô falando, então, a gente encontra na Drogavet. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto de modulação intestinal para dieta cetogênica, tá? Quais são os princípios básicos da dieta cetogênica e como ela pode ser aplicada à nutrição dos pets? A dieta cetogênica é um ponto muito específico, porque é uma dieta que, ao contrário do que muitos pensam, que a gente pensa em dieta cetogênica, pensa que é uma dieta com bastante proteína. Não. É uma dieta com muita gordura, praticamente moderada em proteína e muito pobre em carboidrato. A dieta cetogênica ela foi inicialmente desenvolvida para crianças com epilepsias refratárias e que não respondiam a nenhum tipo de medicamento. E aí, com a elevação dos corpos cetônicos, elas tinham um bom controle das crises epiléticas. Então, crianças que, por exemplo, convulsionavam 3 vezes ao dia com medicamentos, que é uma situação extremamente complicada, passavam a não convulsionar mais com a dieta cetogênica, praticando ela em si. Que a dieta cetogênica, ela trabalha um 4-para-1. Ou seja, ela tem 4 vezes a quantidade, a mais gordura do que outros elementos. Então seria uma quantidade extrema de gordura nesse 4-para-1. E aí você tem outras dietas que são modificadas, tá? Dietas que têm triglicerídeos de cadeia média junto com a dieta cetogênica, tem vários estilos dessa dieta. Mas é uma dieta pontualmente utilizada para as doenças neurodegenerativas e para câncer. São, eu diria, os 2 pontos fundamentais de atuação da dieta cetogênica para câncer, paciente oncológico, e para quadros epiléticos ou doenças neurodegenerativas. É uma dieta, portanto, com muita gordura, pouca ou moderada proteína e praticamente nada de carboidrato. Isso obriga o corpo a produzir corpos cetônicos, a entrar numa cetoacidose nutricional. Não é cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética é extremamente prejudicial. Então você faz uma leve concentração de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos eles geram bem mais energia. Existe um período muito grande, em torno de 7 dias para você se adaptar a uma dieta cetogênica. Você não vai ficar bem. Você vai ficar cansado, fadigado, até o corpo aprender a trabalhar com a dieta cetogênica. Mas não é uma dieta, por exemplo, que é proteína em grande quantidade. Ela é basicamente gordura em grande quantidade, moderada proteína e baixo carboidrato. Você faz, por exemplo, para um pet, uma dieta com muita proteína, ou meio proteína, meio carboidrato, meio proteína, meio gordura, e nada de carboidrato, isso não é uma dieta cetogênica. Porque o cão, ele vai pegar a proteína e vai transformar essa proteína em glicose. Aumentou o nível de glicose, você não faz esse corpo cetônico. Não tem jeito. Sim. Tá? Então, a base da dieta cetogênica são para 2 situações: pacientes oncológicos e neurológicos. E tem todo uma adaptação para esse paciente conseguir fazer essa dieta. Não é simplesmente colocar essa quantidade de gordura que ele vai ter uma diarreia inacreditável. Então, é gradativo, passo a passo, para você realizar esse tipo de alimentação. Essa informação eu acho ela muito interessante, porque traz um alerta. Eu vejo que tem muitos animais com problemas neurológicos e não fazem uma dieta, assim, com relação a isso, bem particularizado, né? Eu acho que deve ser ter um alerta para os médicos veterinários indicarem esses animais também para ter um acompanhamento com um nutricionista veterinário. Sim. Né? Além, por exemplo, se você não conseguir, se o animal não se adaptar a uma dieta cetogênica, você pode usar ingredientes que melhoram essa situação. Por exemplo, os TCMs, são os triglicerídeos de cadeia média. Você tem nutracêuticos para isso, que é o próprio corpo cetônico. O próprio corpo cetônico você pode fornecer ele, que é o beta-hidroximetilbutirato. É um corpo cetônico. Então você já dá o corpo cetônico direto. Eu só vejo passando remédio controlado, não fazem essa outra parte essencial. E são, assim, até desafio, tá? Se vocês entrarem no PubMed, no Google Acadêmico, colocar TCMs, triglicerídeos de cadeia média, na parte neurológica, vocês vão ver cair de cara com a quantidade de artigos
reduzindo crises epiléticas em cães. Não estou Gente, falando, isso é muito eu não estou interessante. falando que é a dieta cetogênica. Não, Sim. a Só gente entendeu. você suplementar Uhum. esses compostos na dieta, mesmo uma dieta tradicional, ou enriquecer essa dieta com esses ingredientes, já faz um controle melhor dos episódios convulsivos. Eu tenho certeza que depois dessa fala, os médicos veterinários vão ligar a luz aí. Tem que E a ligar. oncologia também, tá? Exatamente, é muito Porque na parte interessante. oncológica, a dieta que dá a maior inflexibilidade para o tumor é a dieta cetogênica. O tumor, ele gosta muito de carboidrato, ele gosta de proteína, ele gosta de tudo, né? Uma célula extremamente glutona e proliferativa. Só que o que mais limita a célula neoplásica é você colocar uma quantidade maior de gordura na dieta, que é a parte da própria dieta cetogênica. Ela interfere, tem vários mecanismos moleculares, mas principalmente redução da insulina e redução do IGF-1 e IGF-2, que são fatores relacionados à proliferação. Então, são pontos interessantes para trabalhar dentro da oncologia também com a dieta cetogênica, tem bons resultados. Muito interessante isso, né? É. Porque você muda a Adorei. alimentação, tanto do humano quanto do pet, você equilibra muita coisa ali, né? E os benefícios são vários, não só específicos da dieta. O tempo tá acabando, nem acabando. acredito. Mas eu queria que você deixasse, assim... agora, a última pergunta, assim, científica. Eu vou querer para os tutores, pode falar para os veterinários. Então, a gente tem muita questão. Toda vez que vem um nutricionista, os tutores querem dicas veterinárias para o pet, do que eles devem fazer. Eles se preocupam muito com questão de alimento, de petisco. Então, assim, dá uma dica assim, especial para aquele tutor que cuida bem do seu animalzinho com relação à nutrição veterinária, assim, a nutrição do seu pet mesmo. O que deve fazer? Tem que sempre procurar, obviamente, um profissional que trabalha nessa área para orientar de uma maneira específica. Porque se eu abordar, obviamente, uma dica só, não existe Não, a agora gold deixa dica. eu só reformular um pouquinho assim, para ser mais objetivo. Principalmente aquele tutor que quer fazer a alimentação natural. Se ele for optar por uma alimentação natural, ele tem que obrigatoriamente procurar um médico veterinário ou zootecnista, perdão. Tá? São os dois profissionais que podem realizar uma dieta balanceada. Então, veterinário ou um zootecnista. Veterinário, obviamente, que tenha capacidade, que tenha feito cursos, que tenha feito pós-graduações nessa área, que esteja adaptado e capacitado para realizar esse tipo de dieta. Por quê? A dieta não é brincadeira. Tá? Então, a gente tem evidenciado, muitas vezes, o tutor pegando, a dieta natural é legal, então acaba fazendo a dieta e não suplementa. Isso vai trazer profundas alterações nutricionais, isso pode ser perigoso. Então, toda dieta ela tem que ser balanceada. O que é uma dieta balanceada? Isso é um alerta. Ela tem que ter todos os nutrientes essenciais equilibrados. Não pode ter falta. Além desses nutrientes essenciais, eu sou favorável à adição nessa dieta de compostos fitoquímicos. Quem são os compostos fitoquímicos? Entram os nutracêuticos. Então, alimentos funcionais. Além dos alimentos funcionais, podemos utilizar os recursos de mercado magistral de manipulação de produtos com nutracêuticos para serem acrescentados, obviamente, a essa dieta. Agora, jamais faça, por questão de modismo, uma dieta caseira sem consultar um médico veterinário ou um zootecnista. Tá? Você precisa fazer isso de uma maneira correta, balanceada. Inclusive, eu até desenvolvi um software que chama Funcional Pet. Nele, a gente cadastrou todas as rações no mercado, cadastrou todos os alimentos, todos os nutrientes. Então, é possível nesse sistema você fazer mix feeding, você fazer as dietas, você fazer dieta caseira, você usar ração com alimento. Você faz o que você quiser. Você tem a flexibilidade. Mas o mais importante nessa flexibilidade é que o profissional esteja apto, que for executar essa dieta, a realizar de maneira efetiva essa dieta balanceada. Eu não posso nunca me dar o luxo de faltar um nutriente essencial na minha dieta. Eu consigo equilibrar. Eu faço, obviamente, hoje, cursos na área veterinária para mais de 2.000 veterinários, tá? Dentro das pós-graduações. Eu coordeno 3 pós-graduações de nutrição funcional.
e também entram muito bem essa questão dos nutracêuticos e alimentos funcionais. E o objetivo é o quê? Preparar esse profissional para essa exigência do mercado, para que eles façam a dieta de maneira correta. E aí nós temos alguns problemas, se me permite, Sim, Claro. que são importantes. Quando você faz a suplementação e a manipulação, eu exijo, por exemplo, vou fazer uma dieta caseira. Você imagina que você vem no meu consultório e eu quero fazer a dieta caseira para o pet. Você vai fazer a dieta caseira, você explica que, obviamente, você não tem aquela praticidade, que vai ter que cozinhar, vai ter que congelar, tudo bem, congela, deixa 30 dias, dá para fazer tranquilo. Tem até empresas hoje que fazem essas dietas, pode ser até dietas personalizadas, mas um ponto que não pode jamais esquecer, nunca deixe, quando eu vou fazer, por exemplo, a minha prescrição do suplemento, eu faço, se você é um tutor, assinar um termo de responsabilidade, sabendo que você tem a ciência que enquanto fizer a dieta, ele tem que suplementar. excelente. Por quê? Porque senão o tutor ele suplementa um mês e depois ele não suplementa mais. Ah, é só dieta, eu esqueci. Eu deixo em letras garrafais em vermelho. Se parar de suplementar, é por sua conta e risco que vai acontecer com o pet. Se for filhote e ele não Pior ainda. suplementar, os erros e as condições serão irreversíveis para esse animal. Então, fez a dieta, não é brincadeira. O premix, ele tem que ser constantemente fornecido. Aí você tem produtos no mercado, que já tem esse premix pronto, que você faz o ajuste, mas tem que ser personalizado com a dieta. Eu posso utilizar também o mercado magistral. Aí eu tenho que conversar com o mercado magistral para não ter erro na prescrição. Sabe o que acontece muito? O veterinário, às vezes, ele prescreve um sal para uma farmácia e ele vai para uma farmácia humana, por exemplo. Aí a farmácia humana pega, por exemplo, cálcio, está escrito carbonato de cálcio, que eu coloquei na receita, que vai bastante cálcio, 1000 miligramas. 1 grama de carbonato de cálcio. Sim. Bate a receita na farmácia humana, a farmácia vai falar assim, nossa, é muito cálcio. Aí liga para, de vez de ligar para o veterinário para falar, liga para o tutor, fala, é bom você rever direitinho com esse veterinário, porque essa quantidade de cálcio está altíssima. Então já gera o quê? Uma indisposição com o cliente. Sim. Esse é um ponto. Outro erro que acontece é o quê? Quando você faz esse produto, você coloca o carbonato de cálcio, 1 grama, se a farmácia não estiver preparada, ela pode colocar 1 grama de carbonato de cálcio. Só que o que o veterinário quer? Será que ele quer 1 grama de carbonato de cálcio ou ele quer 1 grama de cálcio? Você está entendendo o problema? Sim. Porque tem que aplicar o fator de correção. Aí chega essa receita, por exemplo, numa farmácia que não entende, o que ela vai fazer? De vez de prescrever 1 grama de carbonato de cálcio, sabe quanto que está fornecendo, na verdade, cálcio? Em 1 grama de carbonato de cálcio, você quer 1 grama de cálcio. Mas quanto você acha que está fornecendo? 400 miligramas de cálcio. Está faltando 60%. Olha o pepino. E aí tem um outro erro. Às vezes eu posso, o veterinário ele pode aplicar o fator de correção, ele pode ter colocado 1 grama, e a farmácia pega, tem que aplicar sempre o fator de correção, e aplica o fator de correção, sendo que o veterinário já tinha calculado o fator de correção. Então, a comunicação entre o veterinário com a farmácia que seja parceira é de extrema importância. Vocês entenderam? Entendi. Tem que ser de extrema importância isso. Porque pode ocorrer erros. Sim. Tanto por parte da farmácia quanto por parte da prescrição. Afinal, é para aplicar ou não o fator de correção? Se a farmácia fala com o veterinário, é para aplicar o fator de correção, o veterinário não sabe nem o que é isso. Aí você tem que investigar. É cálcio que o doutor quer? É o cálcio que o doutor. Então vai ter 1 grama de cálcio na forma, eu vou aplicar o fator de correção. Excelente, viu? Bem esclarecedor. Então levem
para Droga Vet, tá? Até fiquei nervosa aqui, porque essa aqui faz certinho o cálculo, tá, gente? Aproveitar Pega que a aqui, Larissa já doutor. colocou aqui o boné da Faz Droga Vet, né? certinho, faz A certinho o gente cálculo. vai abrir aqui o nosso momento de agradecimento à Droga Vet, né? É. A Droga Vet que foi responsável por ceder para a gente o Dr. Luiz Fernando Moraes, né? Nessa conversa, nesse bate-papo aqui importantíssimo. Tem um monte de perguntas que eu queria perguntar, que eu queria fazer ainda. Mas a gente queria lembrar aqui dessa farmácia de manipulação veterinária, que é nossa parceira de podcast, né? Responsável pela manipulação de produtos veterinários de uma forma adequada e apresentações adequadas para o seu pet, né? Exatamente. E de suma confiança. Com cálculo certo, tá, gente? E com todos os produtos de altíssima qualidade. Então, levem para manipular na Droga Vet. É isso aí. Doutor, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem de como você enxerga o futuro da nutrição veterinária aqui para os nossos colegas, a importância dessa área que muita gente ainda negligencia e que é tão importante para várias outras áreas da veterinária, porque a gente sabe que tudo está vinculado a uma boa nutrição. Você respondeu tudo. Porque, na verdade, é exatamente o que você fez na sua pergunta. Quando a gente incorpora a parte nutricional, você vai potencializar praticamente todas as especialidades. Porque eu iniciei com a minha frase, nós somos literalmente o que nós comemos. Tá? Então, a alimentação ela é um ponto importantíssimo. Não só o que comemos, mas também o que suplementamos. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. E os pilares para essa questão é, com certeza, uma boa alimentação, o estilo de vida adequado, evitar a obesidade e sobrepeso e cuidar da parte intestinal. Acho que foi o que nós abordamos aqui com maestria. Excelente. Muito bom. Ai, Finalizamos gente, não dá nem para mais um acreditar que episódio. acabou. Queria Acabou. Ó, A próxima visita do doutor Beleza. a Belém já está convidado para a gente fazer a segunda parte. Com certeza. Até lá, novos Exatamente. estudos, novas apresentações, novos ativos já estarão disponíveis aqui na área veterinária, né? E a gente vai poder estar Exatamente. discutindo juntos, tá Perfeito. bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse nosso novo formato, nesse novo podcast, novo estúdio, né? Exatamente. E esse E a foi nova temporada também. nova Falta temporada, sim. E a gente tem um convidado ilustre, tá, gente? Então, vocês possam se sentir prestigiados, tá? Nós temos o doutor Luiz Fernando conosco para abrir essa temporada aqui. que Depois é de cheia ter comido novidades. um monte de açaí, não ter descansado, não ter dormido há 2 dias. Então, ele está assistam. aqui, né? Abriu o coração pra gente todas as informações maravilhosas que ele trouxe. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Até a próxima! Agora